Olá para vocês ligados aqui no canal, sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira, estamos aqui diante de uma frente fria anunciada aí nos jornais para todo mundo. E realmente, gente, o frio chegou com toda a força, assim de repente, né? Porque a gente já tá aguardando o período de frio, mas é uma semana atípica aí, né? Pra gente se preparar. Bom, gente, seja bem-vindo, deixe seu like aqui no nosso vídeo, deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal e também compartilha, tá bom? Este vídeo para que você possa abençoar e ajudar mais pessoas. Bom, nós vamos hoje estar aqui no livro de Hebreus, no capítulo 8, no versículo 6. Se você ainda não conhece esse texto, abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, o seu iPad, o que for, tá bom? Para você acompanhar a leitura e depois também você poder fazer aí, né, o seu estudo, a sua verificação, a sua análise, tá bom? Pessoal aí, você e o Espírito Santo. Então aqui diz assim, no capítulo 8 de Hebreus, no versículo 6, diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sido buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então este texto aqui, que é muito assim incisivo, né? Porque ele é direto no assunto, ele é bem direto, falando sobre a aliança que Jesus constituiu com Israel, né? Embora hoje nós tenhamos um lado de Israel que não é um lado que ainda, né, aceitou que Jesus Cristo é o Messias que veio, né? Porque realmente ele é o Messias enviado, mas há ainda os judeus ortodoxos que não concordam, né, com essa verdade, mas a Bíblia diz que os judeus rejeitariam Jesus, né? Ele disse: eu vim para os que eram meus e os seus, né? Ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Então ele foi rejeitado por Israel como Messias, mas isso já estava bíblico. A Bíblia diz que eles foram colocados num tempo de ciúmes para que a salvação de Cristo, a graça, o perdão de Cristo fosse a todas as nações, para que no final dos tempos toda essa aliança, toda essa graça, todo esse perdão e o reconhecimento do Messias, né, que é o Senhor Jesus, viesse também através de Israel. Então tudo isso vai acontecer, vai se cumprir, e nós estamos aqui num texto falando sobre a aliança que Jesus fez, né? Porque a Bíblia diz que a aliança que ele instituiu com base em superiores promessas, ela é muito mais eficaz, né, do que a primeira. Porque se a primeira aliança tivesse sido eficaz, não teria necessidade de uma segunda. Nós sabemos que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram para o deserto. E no deserto, Deus ordenou que eles adorassem a Deus no Monte Sinai. Ali eles seriam adorados e ali eles tiveram uma aliança com Deus. Foi quando os cordeiros, né, foram mortos. Também é um símbolo, né, de aliança, com o derramamento de sangue daquele cordeiro, que foi passado na porta, né, nos umbrais. E aqueles que tinham a marca do sangue eram livrados da morte. Então aqui eles saíram do Egito e eles então atravessaram o mar, né, Vermelho, e eles chegaram no deserto. Eles foram livrados da mão de Faraó e se tornaram um povo livre, agora conhecendo o Deus que livrou eles do Egito com a própria mão forte, como diz aqui no versículo 9: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Então essa aliança eles não continuaram, eles não seguiram, né? Eles não foram
fiéis a esta aliança, porque era uma aliança que era ensinada, era dita, era ordenada, né? Os estatutos de Deus foram entregues, né, ao povo através de Moisés. E Moisés ensinou, deu as leis, deu o livro de Levítico, que é um livro total, né, de leis. São 613 leis, né, com 10 mandamentos. Então você vê aí que o povo foi completamente ensinado e estava sob, né, uma lei, sobre o ensinamento e sobre realmente a lei, né? Mas aqui a Bíblia diz que eles não continuaram nessa aliança, ou seja, eles não cumpriram, né, a parte deles. Eles não cumpriram porque Deus os tirou do Egito, Deus os tornou livres, mas eles não cumpriram a parte deles. Então Deus também disse que não atentou para eles, né? Deus não atentou para eles quando eles não cumpriram a parte deles da aliança. Eles não foram fiéis a Deus em seguir os seus mandamentos, em cumprir, né, uma vida dedicada a Deus. Tanto que no Monte Sinai eles foram chamados para adorar a Deus, e ali você vê o episódio de Moisés subindo para receber as tábuas da lei. E lá no Monte Sinai ele fica 40 dias, 40 noites, e quando ele desce, o povo já se desviou, o povo já levantou um bezerro de ouro e já começou a adorar aquele bezerro, já começou a fazer tudo que lhes cabia, que eles achavam que era, né, do seu gosto ali, das suas necessidades ali como povo. Eles que tinham sido um povo criados no Egito estavam acostumados com deuses, imagens, nomes de deuses e vários deuses, mas foi ali que Moisés desceu e viu que eles então fizeram como os egípcios, né? Porque os egípcios criaram vários deuses, vários nomes, um deus para cada área. E ali eles estavam com um bezerro de ouro, construídos ali com o ouro que foi trazido do Egito, que o Senhor mais à frente dá ali a função, né, desse ouro, porque foi na construção dos utensílios do tabernáculo, esse ouro foi usado. Então eles simplesmente fizeram um bezerro de ouro, e Moisés desce do monte e se depara com uma situação terrível, onde ele estava com Deus e o povo desviado, né, de Deus, adorando outro Deus. Na cabeça deles era outro Deus, né? Então, ali eles seguiram e não continuaram a aliança, porque eles não guardaram os preceitos, mandamentos, né? A santidade que Deus tinha para um povo que se chamaria o povo eleito de Deus. Então Deus vem, né? E ele faz então a segunda aliança, que a Bíblia diz que é perfeita, porque é através do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Esse Cordeiro, ele tirou o pecado do mundo de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus foi perfeito e eficaz. Não era necessário mais que nenhum animal fosse apresentado para que o sangue fosse derramado e então houvesse, né, aplacasse a ira de Deus sobre os pecados do povo de Israel. Ali Jesus foi oferecido como Cordeiro, foi oferecido como um filho, né, que foi santo, sem pecado, e ele foi oferecido na cruz para que os nossos pecados fossem colocados nele, para que todos os pecados fossem colocados nele, e através daquele sangue de Jesus nós fôssemos remidos, justificados e perdoados. Então o Senhor vem e diz que ele fez uma aliança, e ele falou qual seria essa aliança. Ele disse: esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Aqui você vê que através de Jesus, então, o Senhor Jesus, através da morte dele e ressurreição, é vindo então o Espírito Santo, que faz morada dentro de nós, e ele então nos ensina todas as coisas. Mas o Senhor aqui está dizendo que ele vai imprimir as leis na mente. Agora não tem mais necessidade, né, do Moisés estar ali vigiando o povo. Moisés agora pode subir para o monte, um exemplo, se ele estivesse vivo, né? Ele poderia agora subir para o monte, estar com o Senhor, porque não haveria, né, esse desvio. Por quê? Porque agora o povo também, as pessoas também, foi esticado a elas, foi dado a elas
né? A lei, né? Foi imprimido no coração delas esta aliança, né? Foi imprimida as leis do Senhor na sua mente. E agora elas sabem o que Deus quer e o que Deus não quer. E ele continua dizendo, eu serei o seu Deus. Aí sim, ele diz, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por quê? Porque a sua lei agora estará na mente de cada um. E não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro. Porque essa é a diferença da aliança de Jesus com a aliança do Velho Testamento, que trazia tudo que Deus veio trazer, ainda era exteriormente, né? Ainda era pelo lado de fora, ensinando, aplicando, e trazendo ali os mandamentos. Mas quando Jesus veio, tudo isso foi colocado dentro do homem. Nós nos tornamos seus templos, o templo do Espírito Santo, e tudo foi colocado dentro. Agora o Senhor não lida mais com o homem do lado de fora, mas agora ele lida do lado de dentro para fora, morando, habitando e ensinando todas as coisas. E ele diz, e não ensinará jamais, estou aqui no versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei. Então é isso que acontece. Aí vem para o coração aquilo que o Senhor colocou, né? Sobre Jesus, sobre suas leis, sobre o seu ensinamento. Então hoje, tudo o que o Senhor entrega ao homem é de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Hoje, aquele que crê recebe o seu Espírito e através disso, ele então recebe todos os ensinamentos através do Espírito Santo e claro, né, gente, da companhia da Bíblia, né, onde nós aprendemos com o Senhor e é onde ele instrui a nossa vida através do Espírito Santo. Se você hoje conhece o Senhor Jesus, você tem que entender e saber que é de dentro para fora que Ele está lidando com você. Muitas são as coisas hoje no nosso meio da igreja que trata do lado de fora, né? É uso e costumes, doutrinas, opiniões, tudo isso trata do lado de fora. Mas o que importa para Deus não é só o coração, como é aquela famosa expressão, mas é o que está do lado de dentro. O que é que está do lado de dentro? O Senhor diz que vai colocar as leis na mente e Ele também vai inscrever nos corações as suas leis. E dessa maneira, quando nós temos um coração guardado por Deus, ensinado por Deus, nós de verdade vamos andar com Ele presente em nós todos os dias, todos os momentos, né? Nós não vamos mais viver pelo lado de fora. Por isso o Senhor disse que Ele rasgou o véu, né, do Santo dos Santos e Ele nos convida a entrar, porque este é o novo caminho para aquele que crê. O Senhor está nos chamando para entrar mais para dentro, entrar mais profundo e de dentro para fora, experimentar as grandezas e as leis de um Deus que ama, que perdoa, que ensina e que quer mudar do velho para o novo, do antigo para o novo e fazer com que Jesus, que é o novo, venha trazer nova vida, venha trazer novo tempo, nova esperança, porque tudo que Jesus veio cumprir, Ele cumpriu toda a lei, nos deu remissão dos pecados e Ele então nos garante que nós somos filhos de Deus. Como diz Romanos capítulo 8, já não há condenação para aqueles que creem no seu nome, no Cristo, no Filho de Deus, tá bom? Então, essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Tem muitas outras coisas que eu quero trazer para você. Com mais tempo, mais esmiuçado, eu vou estar aqui citando muitos versículos. Nós vamos passar muito tempo aqui falando, né, da Bíblia e das passagens que o Senhor aqui deixou para assim nos ensinar. Mas que nós possamos abrir este tempo aqui, né, de teologia aqui, através do livro de Hebreus, e que o Senhor nos guie, nos inspire na sua caminhada, porque dentro de nós está a palavra. Nós temos que carregar uma palavra que é viva, que não é apenas do lado de fora para dentro,
mas de dentro para fora, tá bom? Que você se encha do Espírito Santo, se encha da palavra de Deus e que você cresça na graça e no conhecimento, em nome de Jesus, tá bom? Olha, eu vou te pedir mais uma vez para você deixar o seu like, sabe para quê? Para você me ajudar a divulgar o canal, tá bom? E para você também compartilhar o vídeo, que você possa se inscrever e estar junto aqui, para que a gente possa estar juntos, caminhando aqui e aprendendo cada vez mais, tá bom? Fique com Deus, até o nosso próximo vídeo e em breve estaremos juntos novamente. Até lá!